É muito duro, mais do que eu pensei, esse parafuso aqui, né? É muito bom. Eu já consegui reduzir o tamanho dele aqui. E cada vez que chega mais perto, mais medo eu fico, porque qualquer erro aqui é tchau, tchau, placa. E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre e pode parecer bait, mas não é não, tá? Eu tive que dar uma serradinha no parafuso dessa placa de vídeo, ela estava apresentando problemas e eu queria saber meio que era para fazer vídeo para vocês. Felizmente essa história tem um final feliz, pelo menos até agora. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e hoje eu lhes conto o caso da GTX 1660 Super problemática que eu comprei via AliExpress. Essa placa foi comprada no dia 1º de abril de 2023 e eu paguei um total de R$ 480. A loja é a Cuts Living Store. Chegou para mim no dia 18 de abril de 2023. Se você for comprar essa placa nesse exato momento, ela está R$ 800. Às vezes você encontra por uns 650, tá? Um preço tão baixo quanto esse, de 400 e pouco, é em grandes promoções e geralmente você fica sabendo através das lives aqui do canal de promoções e também nos canais de promoções, por exemplo, no Telegram, no WhatsApp ou no Discord. E você pode ver aqui, a gente colocou essa placa no dia 1º de abril, custando R$ 480 às 10h18 da manhã e teve 3.300 visualizações, fora as lives. Então assim, se você não ficou por dentro, é porque você infelizmente não acompanhou ou o canal do Telegram, ou do WhatsApp, ou do Discord, ou o canal do YouTube em lives. Mas ela esteve, só que não é um valor que fica sempre. Esse valor é em datas específicas e nem sei se vai acontecer de novo devido a essas polêmicas que temos no AliExpress. Mas enfim, já tinha também falado para vocês que é uma placa Galaxy. E é verdade, tá? Galaxy com Y é a mesma coisa da Galaxy sem o Y aqui no Brasil. Então essa aqui, embora venha ali com o logotipo Elsa, não é da marca Elsa. Em relação ao unboxing, foi bem tranquilo. Eu só vou colocar para vocês uma observação que a loja declara o valor real. São essas lojas Choice. Então vejam aqui que eles declararam um valor de $90. Como eu falei, felizmente eu não fui tributado. Mas se você fosse tributado, daria 60% de $90. $90 em reais dá cerca de 450 e 60% disso dá 270. Logo, se eu fosse tributado, seria um valor bem diferente. Se você considerar então o valor mais o imposto, daria R$ 720 no total. Isso para o Distrito Federal. Eu calculei e considerei que mesmo se tivesse algum imposto em torno disso, ainda ficaria ok em relação aos produtos usados aqui na minha região. Geralmente na minha região, Distrito Federal, o pessoal vende na base de R$ 1.000 essa placa, mas felizmente tem algumas pessoas agora vendendo um preço mais coerente de 800, sei lá, 900, 950. Então ainda ficaria ok para mim. Mas para outros estados, que os produtos são mais baratos, não sei se compensaria muito, ainda mais para você que mora em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que paga o ICMS, aí certamente não compensaria. Então foi um risco que eu corri, mas felizmente nessa questão de imposto deu certo. Agora, para resolver os problemas, aí foi mais complicado. A caixinha que eles colocam a placa é uma caixinha normal, mas pelo menos tem o logotipo da loja, só que lembrando, loja não é marca, né? E a placa vem bem conservada, considerando o uso dela. Eu não consegui ver muitos problemas com ela só de olho, tá, gente? Também eu não sou técnico nada do tipo, eu só consigo ver algumas coisinhas bem básicas. Mas pelo menos assim, batendo o olho, eu não vi nada de muito estranho. Na live eu até peguei um exemplo de uma GTX 1660 Ti, que eu tenho aqui, Galaxy. Vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa. Eles só tiraram essa parte aqui, né? Tiraram esse logotipo. Talvez numa limpeza que fizeram e colocaram o logotipo da marca Elsa. Existem várias dessas lojas do AliExpress agora com esse tipo de comportamento. Eles tiram o logotipo original da marca do produto e colocam o logotipo da loja. A placa ligou tranquilamente, isso eu não tive problema, apareceu no Windows, instalou os drivers. Em relação a BIOS, aparentemente estava tudo batendo com o que deveria ser, GTX 1660 Super, GPU TU 116, 12 nanômetros, bus 192 bits, GPU Clock 1530, Memory Clock 1750 e o boost do GPU Clock para 1785, mais ou menos isso, aí depende de modelo para modelo. Até aqui eu não tinha visto muitos problemas. Só que eu fui fazer um teste no Deus da Guerra, um teste primário, e eu vi que tinha coisa acontecendo de errado. E os inscritos também perceberam isso. Por quê? Olha só a frequência aqui em cima qual que estava, 1200.
Não era para estar só isso, era para estar em torno de 1700, 1780, 1800. E o consumo também da placa estava muito baixo. A placa estava com consumo de 67 watts, 70 watts. A temperatura estava muito boa, por sinal, 58, 72. Mas essa placa aqui, ela tem um costume de ser mais quente. Tanto ela, quanto a TI, quanto a 2060, que tem o mesmo tipo de fabricação também, tá? Inclusive tem vídeo dessas duas aqui no canal. E a placa é mais quente do que isso aqui. Geralmente ela bate 80 graus, o hotspot chega a cerca de 100 e tinha realmente alguma coisa errada. E o desempenho estava muito aquém do esperado. Estava no original em Full HD. Olha aqui para vocês o consumo do PC. O consumo do PC estava 150 watts, sendo que só minha configuração dá uns 90, 100 watts, sem a placa de vídeo. Então realmente a placa de vídeo estava com o consumo que estava falando aqui, né? Cerca de 68, 70, o que estava errado. Essa placa tem um consumo que é o dobro disso, 120, 130 watts. Então sim, a placa apresentou problemas na hora de testar, né? Até a verificação visual, até a verificação da BIOS estava normal. Na hora de jogar, aí aconteceu esse problema e nós fomos procurar para ver o que era, e a principal causa poderia ser a BIOS, porque geralmente essas placas são oriundas de mineração e pode ser que o vendedor tinha trocado a BIOS normal para uma BIOS para mineração. E até vou falar sobre isso no final, até isso pode ser até um ponto positivo para ela, mas é um ponto negativo para a pessoa que está pegando um produto desse aqui com desempenho muito aquém do esperado. Teve até um inscrito falando que ele pegaria e usaria sim, mas é complicado você pegar um produto que promete desempenho X e te entrega desempenho 2 vezes menor que isso, ou mais ou menos alguma coisa assim, tá? Então eu fui caçar o que eu poderia fazer e realmente o que eu achei que seria melhor era trocar a BIOS. Mas não é tão simples você trocar a BIOS assim. Você precisa pegar uma BIOS que ela é compatível com a sua placa. Nesse caso aqui também, como que eles já tinham modificado essa placa, já tinham feito alguns processos para desbloquear a placa de vídeo, então era mais fácil, era só achar uma BIOS compatível e trocar para ver se funcionaria. Uma coisa que eu percebi é que quando eu colocava ali no lookup dessa BIOS, dessa placa de vídeo, aparecia para mim BIOS que não eram da Galaxy. Então apareceu 3 opções. 2 Pallet e uma GameWorld, mas não apareceu Galaxy aqui. Então realmente era um indício que o vendedor tinha mexido nessa placa, na BIOS da placa. Essa aqui é uma dica para quem pegou a placa do mesmo vendedor e teve esse problema e agora quer colocar uma BIOS compatível. Você vai precisar usar o NVIDIA NV Flash. Você vai baixar através do Tech Power Up. Eu deixo para vocês o link na descrição. Não tem muito segredo, o que você vai fazer é extrair esse arquivo em alguma pasta. Você vai abrir o menu iniciar, vai digitar aqui CMD, vai abrir o prompt de comando, de preferência com um administrador. Prompt aberto, o que você vai fazer é acessar a pasta com o comando CD. Então você dá o comando CD, coloca espaço e depois você coloca ali o caminho da pasta, né? Essa aqui é a forma mais preguiçosa. Então você só copia aqui o que está na pasta e joga ali para o prompt de comando. Jogou, fecha as aspas e dá Enter, então já acessou. Após isso você só precisa colocar o comando NV Flash. Você vai pegar a BIOS que você vai usar, vou dar o exemplo aqui do Paulo Gomes que ele mandou para mim e eu vou ali copiar tudo, tá? Até o ponto ROM. Aí você volta no prompt, coloca espaço, né? NV Flash, espaço, abre aspas, coloca tudo aqui, quanto o ponto ROM também, fecha aspas e dá Enter. Se der errado, vai ficar mais ou menos assim. Vai aparecer esse erro aqui, ó, PCI Subsystem ID Mismatch. Então quer dizer que não aceitou, né? Ele avisa aqui também que a BIOS que você está querendo colocar não é compatível, tá? Você vai ter que procurar outra BIOS. A primeira BIOS que esse problema desapareceu foi com essa aqui, ó, a Gaming Pro da Pallet, que era uma das opções que tinha quando eu dava lá no Lookup, né? Então eu baixei essa BIOS e tentei e aceitou, mas não quer dizer que deu certo, quer dizer que aceitou. Quando aceita, já não dá aquele erro e tá falando aqui, né? O que tá agora para trocar com. E aí você só precisa apertar Y e esperar, né? Foi isso que eu fiz mesmo, então eu só esperei, né? Da porcentagem de completo. É rapidinho esse processo, depois você precisa mesmo reiniciar o seu PC. E aí a BIOS ficou essa aqui, GTX 1660 Super, não muda quase nada, né? Mas tinha que ver se o comportamento ficaria igual. E aí que começaram os problemas, porque eu fui tentar, por exemplo, abrir o God of War e travou, não funcionou. Então tinha alguma coisa errada com a BIOS que eu estava usando. Mas alguns jogos até deram certo com essa BIOS aqui. Olha só, o Cyberpunk, bem no comecinho, né? Podem ver ali que o consumo tá certo, 120, 124 watts. A frequência também tá certa, a temperatura está aumentando também, porque agora está com o desempenho completo da placa de vídeo, mas ela estava instável.
Aí, por exemplo, fui testar o Resident Evil 4 e ela apresentava também até artefatos, você via ali bolinhas vermelhas, bolinhas laranja na tela, o que estava complicado, e na hora de tentar iniciar o jogo também travava que nem travou no Deus da Guerra. Então, embora tinha meio que arrumado o problema, ainda estava com outro problema. Aí eu comecei a achar que essa placa estava com problema físico no chip gráfico, por exemplo, que isso eu estava conseguindo um clock mais baixo, né? E aí o vendedor, sabendo disso, alterou para uma BIOS com clock mais baixo. E aí eu precisei também abrir a placa para ver se eu conseguia encontrar algum indício de problema e também depois para tirar fotos e mandar para o Paulo Gomes, que é o técnico que eu conheço aqui, que ele verifica geralmente esse tipo de produto. E aí que aparece a imagem do começo desse vídeo, né? Eu fui abrir na placa, mas um dos parafusos estava espanado e eu não tinha muito o que fazer não, tentei de vários métodos, não tá dando certo. E a saída que eu consegui pensar, que não era mais fácil, mas era a saída que eu tinha, era de serrar ali o parafuso até que ele virasse uma fenda. Então vocês podem ver que eu meio que dei uma protegida aqui, né, na placa onde eu ia serrar. Coloquei alguns adesivos para caso eu esbarrasse ali a serrinha, não estragasse a placa, mas ainda assim, se eu usasse muita força, poderia estragar. E fui fazendo com muita calminha, assim, demorou um tempo para fazer isso aqui. Se vocês forem ver a live, realmente foi demorado, até que eu consegui, né? Consegui transformar realmente uma fenda e consegui tirar ali o parafuso para abrir e ver como que estava a placa por dentro. E por dentro, assim, eu fui ver e estava até legal. Se vocês forem ver aqui, o chip gráfico estava com a data da 29ª semana de 2021, então é uma placa que não tem nem 2 anos, e o tempo minerando deve ter sido bem menor, então no máximo ela passou um ano minerando. A coloração também tá boa do Epox, tanto aqui, tanto quanto na parte traseira. Essa aqui é a coloração da 1660 Super do AliExpress. Geralmente quando tem reflow, isso aqui fica bem mais escuro, né? Então tá até ok para uma placa já usada em mineração. E tá aqui a coloração da 1660 Ti que eu tenho aqui. Ela fica bem parecida, né? Podem ver aqui, coloco no vídeo. Fica bem parecido mesmo. Então assim, em relação a colorações, pelo menos a que eu tenho como base aqui em casa, tá ok, tava ok a situação da 1660 Super que eu comprei via AliExpress. De vista, assim, o que consegui notar nessa placa mesmo foi essa parte dessa solda aqui do DisplayPort, que estava mais opaco, um pouco diferente das outras soldas e do que normalmente seria. Pode ser um falso positivo, pode ser que isso aqui veio da fábrica, ou pode ser que foi mexido mesmo na China. Realmente não sei, mas foi a coisa mais diferente que eu vi. Então fui atrás também do Paulo Gomes, falei para ele o que estava acontecendo, ele me deu umas dicas de algumas BIOS que eu poderia usar, mandei umas imagens para ele também, coloco para vocês na tela aí, e ele falou também que se não fosse isso, poderia ser realmente um problema físico, um problema no chip gráfico, mas que eu deveria testar primeiramente as BIOS, tentar várias BIOS. Ele passou os links, eu baixei e fui testar em outra live. E aí, onde é nessa outra live que as coisas deram certo, felizmente. O Paulo Gomes mandou 3, mas acabou que nenhum deu certo. Na verdade, o que deu certo foi de um inscrito que pegou a mesma placa que a minha, mas ele não teve problema e eu pedi para ele me mandar a BIOS. Foi o Lucas. Então ele mostrou aqui como que estava lá rodando no PC dele, né? Embora tá 3070 aqui, ele estava usando na 1660 realmente. E os clocks estavam certos, o consumo estava certo, pedi a BIOS, ele me mandou e deu certo. Então eu queria agradecer o Lucas, é claro, o Paulo Gomes por ter ajudado, também a Sartori que mandou também uma BIOS para mim, mas não deu certo, e também ao Elber que estava na live também, na hora que eu estava tentando mudar a BIOS e estava puto comigo que eu não estava conseguindo fazer certo. Então agradeço todo mundo que deu essa força e eu consegui colocar a BIOS do Lucas e funcionou. Aqui é a BIOS do Lucas e assim, visualmente não muda muita coisa do que tinha vindo, mas aquela estava modificada e essa aqui não. Então 6 GB de VRAM, GPU Clock 1530, Memory Clock 1750, Boost 1785, no geral bem parecido. Mas aí eu vou testar um Deus da Guerra da vida, um God of War, e vocês vão ver ali que a média agora sobe para 72 FPS, então ela aumentou demais, gente. Eu até coloco para vocês um lado a lado rapidão, mas vejam só que uma diferença que era meio que de 53 e passou para 72. Na verdade, o que deveria ser era 72, né, e foi capado para 53. Uma diferença de uns 30% que eu estava perdendo nessa placa. Que basicamente, se você pegar no TechParap e for dar uma olhadinha, você vai ver que essa diferença é mais ou menos a diferença de uma 1660 Super para uma 1060. Mais ou menos isso, tá, gente?
Então eu comprei uma 1660 Super e estava com desempenho de uma 1060 porque estava capada. Felizmente consegui contornar a situação, mas não é todo mundo que vai conseguir, infelizmente. Talvez através desse vídeo a pessoa que pegou um exemplar do mesmo jeito do meu vai conseguir arrumar, mas e se não tivesse vídeos assim explicativos, a pessoa teria muito problema ou nem perceberia no momento que pegou uma placa problemática e só perceberia depois se fosse comparar com alguém, né? Então tem esse problema sim que eu enfrentei, nem é todo mundo que vai enfrentar, porque, por exemplo, o inscrito que me mandou essa BIOS comprou da mesma loja, mas alguém deve ter esse problema além do meu, tá, gente? Vejam também que a temperatura está mais alta aqui, 78, 100 graus, mas também eu tô com um problema de falta de pasta térmica, tá? Tá usando as pastas térmicas mais zoadas que tem, né? Olha essa aqui veio numa plaquinha Huananzi, uma placa mãe. Então é uma pasta térmica que não seria aconselhável para uma placa de vídeo, mas estou esperando a minha chegada do AliExpress e também vocês podem resolver um pouquinho desse problema fazendo undervolt, controle de fãs. Inclusive o parafuso está aqui, né? Então até tá usando um parafuso meio zoado que eu devo arrumar também, senão vai ficar um pouco torto essa placa. Portanto, as temperaturas sim nesse teste estão altas. Como eu falei para vocês, a placa já é alta, mas eu poderia até melhorar colocando uma pasta térmica melhor e também fazendo undervolt, que tem um vídeo aqui no canal fazendo undervolt com placas como a 1660i, 2060, deixo para vocês o link na descrição. Mas como eu queria mostrar para vocês aqui a placa funcional, funcionando como é que ficou, então isso aqui nesse vídeo tem, tá? Mesmo que o hotspot esteja 100, por enquanto ignore isso e veja aqui que o desempenho tá legal, 120 de consumo, a média é bem bacana, então era isso que eu queria mostrar. Testei o Resident Evil também em Full HD, coloquei as predefinições priorizando os gráficos e também ficou tranquilo, tá? Vocês podem ver aqui que o Resident Evil ficou com a média de 60 FPS, claro que, né, poderia ser um pouco mais, mas se ela tivesse capada seria bem inferior a isso. Então a placa também deu conta, embora temperaturas altas, deu conta do Resident Evil 4 com a configuração gráfica um pouquinho mais arrojada. Então deu certo também para esse jogo e para vários outros mais simples seria bem tranquilo também. Valorant, CSGO, outros jogos também simples, Dota, League of Legends, né? Eu tô colocando aqui mais para vocês os jogos mais pesados. Esse aqui é o COD Warzone, eu coloquei ali ele no básico, tá? Em Full HD, retirei o NVIDIA Image Scaling, tá? E coloquei o FOV 120 e pegou também uma média bem legal de FPS na casa de 80, embora a NVIDIA não se saia tão bem quanto a AMD nesse teste aqui, então geralmente placa AMD que compete com essa seria até melhor nesse jogo aqui. Mas é para vocês verem como é que fica mais ou menos, né? A temperatura aqui fica mais tranquila porque o jogo também é mais tranquilo. E se você colocar no mínimo fica com mais FPS também, mas eu resolvi colocar no básico aqui também. Também coloquei o Hogwarts Legacy em Full HD e também deu certo, ficou com uma média também parecida com o do Resident Evil 4. Na casa dos 60 FPS, depende muito de como que você usa. Não ativei nada como FSR, nada desse tipo, tá? Deixei naturalzinho. Às vezes a pessoa quer usar FSR para ajudar um pouquinho também, até uma quantidade de FPS mais alta, ou para ficar na casa realmente dos 60 devido à placa de vídeo. Nesse caso aqui não achei necessário e fica bem assim, fica tranquilo também. Acabou a bateria, mas enfim, também fica bem tranquilo com o Hogwarts Legacy aqui, ok, né? Considerando que 60, 58 FPS com quedas para 50 por aí. Aí depende também de cada pessoa como ela pretende usar, mas essa é a performance normal de uma 1660 Super mesmo. E tem o Spider-Man, né, no alto em Full HD. E aí tem essa parte inicial que eu coloco para o pessoal, onde onde existe mais FPS, seria a parte fechada do jogo, mas tem a parte aberta que aí você vê que vai cair um pouco FPS, cai para 78, 80 FPS, mas no geral fica sempre acima dos 60. Eu acho que nesse jogo aqui, raramente foram as vezes que caiu para baixo dos 60 no alto em Full HD. Lembrando que tem até o muito alto, tem a configuração também com Ray Tracing, mas aí não funciona com essa placa de vídeo aqui mesmo. Então o Spider-Man ficou tranquilo para essa placa no alto. Outro jogo você tem que testar mais ou menos no médio ali, para ficar na casa dos 60. Então aqui ó, no finalzinho do benchmark, na casa de 85 na média, considerando uma parte mais fechada, onde tem mais FPS, e a parte mais aberta, onde o FPS diminui um pouco, tem mais efeitos, tem fogo, tem tudo mais aqui. Então tá aí para vocês a performance geral da placa.
né? Aqui também a temperatura baixa um pouco, porque esse jogo aqui não estressa tanto quanto o Deus da Guerra ou Resident Evil, mas, né, dependendo do caso, esquenta mesmo. Aí eu tenho que trocar aqui a pasta e vocês podem fazer o undervolt, e eu também tenho que trocar aqui esse parafuso. Então tá aí pra vocês, meu povo, o caso curioso da 1660 Super comprada via AliExpress, paguei 480, teve seus problemas, passei ali um tempo tentando ver o que era, felizmente consegui reverter o que havia sido feito, e agora depois de testar em mais jogos não vi nenhum problema nela, né, não nesse momento. Eu vou continuar usando ela aqui pra ver se vai dar alguma coisa, mas realmente não acho que era um problema físico não. Tô achando que foi uma alteração que o minerador fez e depois ele repassou para o vendedor, só que ele não alterou a BIOS para a primária, né? O ponto positivo disso que eu posso tirar é que se essa placa minerou dessa forma, com essa BIOS capada, ela minerou com consumo ali então mais baixo, ela minerou com um clock mais baixo. É possível então que essa placa esteja com um estado de conservação bem bacana, até visualmente foi o que pareceu mesmo. É um ponto positivo. O ponto negativo é porque devido às alterações que não foram desfeitas, muitas pessoas teriam grandes problemas para conseguir fazer essa placa funcionar. Afinal, tentei atualizar cerca de 6 a 7 BIOS para achar uma que funcionou, e essa uma foi de um inscrito que também tinha recebido um igual. Então, e se o inscrito não tivesse recebido um igual? Onde é que eu conseguiria uma BIOS para substituir? Essa que fica a pergunta, porque outras pessoas não conseguiriam isso ou não conseguiriam isso com facilidade. Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!